Fala galera, dando continuidade à nossa trilha de conhecimento Programação Orientada a Objetos, elaborado pelo PET de Computação da UFPB, daremos continuidade à nossa introdução à linguagem Java, hoje abordando sobre os operadores lógicos. Nós já aprendemos e vimos nas aulas anteriores como utilizar os operadores relacionais e aritméticos a realizar saída e entrada de dados em Java, e agora vamos aprender como utilizar os operadores lógicos. Novamente, pessoal, eu estou considerando que neste ponto você já tem um conhecimento prévio de uma linguagem de programação, certo? Então, eu não vou entrar a tão fundo nesses operadores, mostrar a tabela verdade, entre outras coisas. Eu vou mostrar mais como é que é utilizado em Java, certo? E esse é o objetivo dessas aulas introdutórias da linguagem Java. Mas enfim, sem mais delongas, recapitulando, o primeiro operador lógico que eu quero apresentar para vocês é o E-lógico, e a estrutura dele é bem similar a outras linguagens de programação, onde eu vou ter variável expressão 1 e variável expressão 2, certo? E dizemos que esse operador é um operador binário, porque ele precisa de dois termos para ser utilizado, e como podemos ver aqui nos exemplos, vamos ter uma expressão relacional, nesse primeiro exemplo, à esquerda, idade maior que 18, e na direita, uma variável, possivelmente uma variável booleana, por exemplo, pode votar, certo? Nesse segundo exemplo, vamos ter duas expressões relacionais. Na esquerda, média maior ou igual a 7, e o E lógico, número de faltas menor que 15, certo? Para que possamos compreender melhor, vamos para o código, para que o conhecimento não fique nebuloso. Então, eu vou criar aqui uma variável idade igual a 18, criar uma variável booleana pode votar, e eu vou dar o valor true a ela, ou seja, aquele indivíduo, cidadão lá, não possui dívida eleitoral, ele pode exercer seu direito ao voto. E agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou dizer idade maior que igual a 18 e pode votar. Vamos analisar essa expressão. Idade, eu dei o valor 18, então é maior ou igual a 18? Então esse resultado aqui seria true. Pode votar é true, então true com true, o resultado tem que dar true, certo? Vamos executar e ver se vai dar o esperado, certo? Deu true. Vamos mudar, pode votar para false. Agora tem que dar false. E é isso aí, pessoal. Como vocês podem ver, bastante simples. Vamos agora para o nosso próximo operador lógico, que é o OR lógico. O OR lógico, a estrutura dele é bem similar à estrutura do E lógico, e basicamente eu vou ter variável expressão 1 ou variável expressão 2. Novamente, o OR lógico é um operador binário, certo? Precisa de dois termos para ser utilizado. E vamos ter dois exemplos aqui, CPF ou RG e CNH ou CNHB. Por exemplo, imagine que você está no cadastro e ele diz o seguinte, ó, você só pode prosseguir se tiver um CPF ou um RG. E se eu não tiver nenhum dos dois, você não pode prosseguir, tem que ter um ou outro. Basicamente é essa a ideia. Vamos aqui para o código. Então, eu vou criar aqui duas variáveis booleanas, certo? Criar um CPF, boolean. Eu vou dizer que eu tenho um CPF, mas eu não estou com meu RG, certo? Então, se eu executar aqui CPF ou RG, esse aqui tem que dar true, certo? Deu true. Digamos que eu não estou com meu CPF aqui, mas eu estou com meu RG. Esse aqui tem que dar true de novo. Eu posso prosseguir. Digamos que eu não estou com nenhum dos dois, eu fui assaltado e perdi meu CPF, meu RG. Então, esse aqui tem que dar falso, não posso realizar o cadastro. Perceba, muito simples, galera. Vamos para o nosso próximo operador lógico. O operador lógico de negação ou negação lógica, como vocês preferirem. Esse operador, pessoal, diferente dos demais, ele é um operador unário, ou seja, ele pode ser utilizado em uma única variável ou expressão, certo? Então, como é a estrutura dele? Eu vou ter o operador, a negação lógica, seguido da variável ou expressão. E vamos ter dois exemplos aqui, por exemplo. Então, eu vou ter a negação, o operador lógico de negação true, e o segundo exemplo, o operador lógico de negação e a expressão relacional idade menor que 18.
Basicamente, a ideia desse operador lógico é que ele inverte o valor lógico. Então, se eu tenho true, fica false. Se eu tenho false, fica true. Ele inverte, certo? Vamos para o código para que possamos entender. Eu vou criar uma variável booleana. Não, vou criar um inteiro. Idade igual a 18. E eu vou dizer o seguinte. Eu só posso votar se eu tiver maior ou igual que 18 anos. A gente já fez essa expressão relacional aqui, certo? Então, se eu executar isso aqui, tem que dar true, certo? Deu true. Agora, se eu negar essa expressão, então eu vou colocar ela entre parênteses e eu vou negar ela. Vou colocar o operador de negação lógico antes da minha expressão e agora tem que dar false. Perceberam? É muito simples, pessoal. Para ficar mais visível ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir meu valor true, certo? Aqui meu valor true, e agora eu vou negar o meu valor true. Ficou false. Como eu disse, se tá true, fica false, se tá false, fica true. E algo que eu gosto de brincar é o seguinte, pessoal. Nós negamos que tá true, então isso aqui vai ficar false. Isso aqui vai dar um nó na cabeça de vocês. Ou não, né? Depende muito da pessoa. Mas aqui eu neguei, aqui tava true, eu neguei, ficou false. Agora, se eu negar isso aqui tem que ficar true de novo. Concordam comigo? Percebam? Aí vocês vão dizer, mas não era um operador unário? Sim, mas aqui ainda continua tendo uma expressão. Aqui é uma única expressão. Aqui é uma única expressão. Perceba que é bastante simples o uso da negação lógica, mas bastante poderoso, certo? Vamos agora, pessoal, já que aprendemos a utilizar os operadores lógicos, a utilizar as estruturas condicionais. A primeira estrutura condicional que eu vou apresentar para vocês é o if, e, novamente, similar a outras linguagens de programação. Basicamente, o if eu vou ter uma condição, e se aquela condição for verdade, eu vou seguir um caminho, executar um conjunto de instruções, se for falso, eu vou executar um outro caminho, eu vou seguir um outro caminho e executar um conjunto de instruções. E basicamente a estrutura do if no Java é if, expressão entre parênteses, abre e fecha chaves, eu vou ter um bloco, e dentro desse bloco eu vou ter um conjunto de instruções. Então, por exemplo, vamos aqui para o código. Idade igual a 18. Vou manter essa variável aqui e eu vou criar um if. If idade maior ou igual a 18. Criei meu bloco e eu vou colocar um print aqui. Eu vou dizer o seguinte: pode votar. E é isso. Eu vou executar agora. E imprimir exatamente pode votar. Por quê? Porque a minha idade vale 18. Quando ele fez essa comparação, idade maior ou igual a 18, isso aqui deu true. O que é que diz lá que nós vimos? Se der true, ele segue um caminho de execução e executa o conjunto de instruções, certo? Então, o que aconteceu aqui? Isso aqui deu true, ele entrou dentro do bloco e executou. Agora, se eu executar e der false, ele vai seguir um outro caminho de execução e executar um conjunto de instruções. Então, por exemplo, se eu mudar aqui minha variável de 18 para 17, isso aqui vai dar false e ele não vai imprimir isso aqui, ou seja, não vai imprimir nada. Como já foi executado, vocês como puderam ver, ele não imprimiu nada. E é bastante simples, pessoal. Essa é a nossa estrutura condicional if. A nossa próxima estrutura condicional é o if-else. Então, basicamente se o meu if der verdadeiro, ele entra dentro do bloco do if e não executa o bloco else. Agora, se meu if der falso, ele não executa o if, mas executa o que está dentro do else. Como assim? Vamos lá para o código. Novamente, pessoal, eu sei que vocês já têm um conhecimento prévio de programação, mas considerem isso aqui uma revisãozinha rápida de estruturas condicionais. Então vamos lá. Eu vou criar meu if. Na verdade, eu não devia nem ter apagado. Maior ou igual a 18. E eu vou deixar aqui meu sysout, pode votar.
e vou criar meu bloco else. Como a gente pode ver aqui, ó, else, abre e fecha chaves, bloco de instruções. Eu vou colocar um sysout aqui e eu vou colocar não pode votar, certo? E agora eu vou executar. Como minha idade é 17, então ele não entra dentro do if, ele vai entrar no else e vai imprimir não pode votar. Como podemos ver, ele executou corretamente e executou o bloco else. Agora se eu botar 18 aqui, ou seja, ele vai dar true nesse bloco if, vai entrar dentro do if e não vai executar o else. Como eu disse, ele executou o bloco do if. Aí vocês vão dizer, ah, mas não precisava utilizar o bloco else, era só colocar fora. Não, pessoal, se eu colocar essa instrução fora do if sem o else, ele vai executar tanto o que está dentro do if quanto o que está fora do if. E quando executamos, aconteceu exatamente o que eu disse. Então, nessa situação, é necessário ter o nosso bloco if else, certo? Nossa próxima estrutura condicional é if else. Como é que funciona ela? Inicialmente, eu quero apresentar o seguinte a vocês. Vocês já aprenderam a utilizar o if e o else, certo? Isso aqui e outras linguagens de programação contêm da mesma forma. Só que agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável, uma string, e eu vou chamar ela de cargo. Perdão. E eu vou atribuir ela Júnior. Não, eu não vou criar um string, eu vou criar um char. Letra A. Certo? E eu vou fazer o seguinte. Se a minha letra for igual a B, eu vou imprimir aqui letra B. Agora, se não for, então, ou seja, isso aqui vai dar falso, certo? Então, ele não vai entrar no if, ele vai entrar no else. Então, se a minha letra for igual a C, eu vou imprimir letra C. Mas se isso aqui for falso, vai ter um outro bloco else, e eu vou colocar aqui o seguinte. Letra não encontrada. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para que vocês possam ver. Certo? E basicamente vai ser essa a nossa estrutura. Então percebam, à medida que eu for tendo mais condições, mais estruturas condicionais if, eu vou aninhando, a gente chama essa ação de colocar um if dentro de um else, if dentro de um else, de alinhamento de estruturas condicionais, certo? E se vocês forem percebendo, isso aqui vai chegar num ponto que vai estar tão confuso que ninguém vai entender. Eu poderia novamente criar um outro if dentro desse else, colocar aqui, ó, letra D, sysout, letra D, criar um outro else aqui, colocar. Percebam, o nível de cada if e else vai só aumentando, certo? Então vai ficando cada vez mais alinhado, que é justamente isso. Um if dentro de um else vai criando uma estrutura alinhada. E não é isso que nós queremos. Por quê? Isso aqui deixa o código feio, deixa ilegível, certo? Isso aqui é ilegível totalmente para uma pessoa que vai dar manutenção para o teu código. E é por isso que existe a estrutura condicional if, else. Como é que ela funciona? Basicamente é o seguinte, pessoal. Ao invés de botar um else aqui e a gente ir alinhando, a gente faz o seguinte, ó. Eu vou pegar isso aqui, vou subir para cá, certo?
eu vou puxar esse para cá, vou pegar esse, subir para cá, puxar esse para cá e puxar esse para cá. Deixa eu só ajeitar. Depois eu vou fazer de outra forma para que vocês possam compreender como é que isso aqui vai ficar bem mais legível, pessoal. E basicamente a gente vai ficar com uma estrutura dessa aqui, certo? Ou seja, eu vou ter um if, else if, else. Perceba como diminuiu o alinhamento das instruções. Na verdade, não existe mais alinhamento aqui e o código fica muito mais legível. E quando eu executo aqui, letra não encontrada, porque eu digitei a letra A. Agora, se eu digitar a letra C e executar, letra C. Perceba, pessoal, como o código fica bem mais legível. Aí você vai dizer, então é preciso fazer uma estrutura aninhada e depois converter aquela estrutura aninhada em uma estrutura if, else. Não, basta vocês fazerem o seguinte, ó. Vocês estão programando lá e perceberam que pode chegar num ponto que vocês vão precisar fazer uma estrutura aninhada. Então vocês pensam, tem como transformar aquela estrutura em uma estrutura if, else? Tem. Então basta vocês fazerem if, letra A, sysalt, letra A. Aí, se não atender, vocês vão fazer isso aqui? Não, basta botar aqui na frente do else. If, letra B, sysalt, letra B. E se der false? Bota um else aqui. Sysalt, letra C. Mas nesse caso aqui, tu só botou um else if. Eu posso botar um outro if aqui, ó. Letra C. Else. Sysalt. Letra D. Percebam como é muito simples, pessoal. Então, isso aqui eu vou ter várias condições, certo? Várias estruturas condicionais e não vai gerar aquele efeito de alinhamento que eu mostrei para vocês e o código vai ficar legível, perfeito para dar manutenção, certo? E basicamente é isso, pessoal. Essa estrutura condicional if, else, ela é ideal para retirar, para vocês não terem que utilizar estruturas condicionais alinhadas, que foi aquela que eu mostrei logo no início. E para fechar a nossa aula de hoje, eu vou mostrar a estrutura condicional switch case. A expressão do switch case basicamente é o seguinte: eu vou ter meu switch, certo? Uma expressão, e dentro do switch eu vou ter blocos case, ou seja, blocos de caso. E cada bloco case ele termina com um break. Ele vai ter instruções e break, e isso antes de cada caso, certo? Por fim, eu vou ter um default, que não é obrigatório, certo? É opcional você colocar. E também o default termina com break. Vocês vão entender melhor quando a gente for para o código. Como é que funciona o switch case? O switch case é quase sempre que eu vi, ele foi utilizado como menu. Eu vou criar uma variável opção e eu vou criar agora meu switch, certo? E basicamente é o seguinte: eu vou colocar uma opção aqui, eu vou colocar minha variável opção e vou criar meus blocos case, certo? Meu primeiro bloco case, ele vai receber o valor 1. Então, se for 1, eu vou imprimir aqui cadastro de pacientes e break. Todo bloco case termina com break, galera. Case 2, sysalt, cadastro de profissionais. Profissionais. Break. Sysalt. Deixa eu pensar em mais um. Ver calendário.
break. E aí vocês podem colocar, por exemplo, um default result, opção não encontrada, break. E agora vamos executar e ver como é que ele funciona. Então, antes de executarmos, vamos apresentar com calma como é que funciona o switch. Nós vamos ter o switch, que é o bloco em si, e dentro do switch vamos ter os cases, que são os casos, de acordo com essa expressão que tu passou aqui. Essa expressão pode ser uma variável, como eu coloquei, certo? Uma variável tipo int, pode ser um string, pode ser um long, certo? Não aceita variáveis de tipo double, float, certo? Então é importante se atentar a esses casos. Mas sim, eu vou ter os meus casos e o valor desses casos corresponde ao valor, nesse caso, né, já a situação que eu apresentei para vocês, ao valor da minha variável. Então, minha variável vale 1, então ela vai entrar aqui nesse primeiro caso. Se minha variável valer 3, então vai entrar nesse terceiro caso. E por que é importante ter essa palavra break? Porque se não tiver, o que vai acontecer? Ele vai entrar no meu caso 1, vai executar cadastro de paciente, vai executar cadastro de profissionais, até encontrar um break, entenderam? Por isso que é importante ter o break. Mas a gente vai apresentar esse caso mais à frente. Então vamos lá. Eu vou executar agora e cadastro de pacientes, como eu mencionei para vocês. Aqui, cadastro de pacientes. Agora eu vou mudar minha opção. Eu vou colocar minha opção valendo 3. Ver calendário. Ou seja, ele veio aqui no meu switch, opção valendo 3, ele foi caso 1 é 1, então não é 3. Caso 2 é 2, não é 3. Caso 3 é 3, então ele entra aqui, imprime ver calendário e dá o break, certo? É muito simples, pessoal, switch case. E aí vamos fazer o caso de não ter o break, para vocês verem o que vai acontecer. Eu vou mudar minha opção para 2, então ele não vai entrar no case 1, ele vai entrar no case 2, vai printar isso aqui, cadastro de profissionais, e vai entrar no case 3, e vai executar, ver calendário e vai dar o break, certo? Vamos lá. Como eu disse a vocês, cadastro de profissionais, ele executou ver calendário e deu break. Por isso que é importante ter o break após a instrução do nosso case. Aí vocês vão dizer, e se eu botar um caso que não existe aí, caso 11, por exemplo. Quando eu executar aqui, ele vai dar a opção não encontrada, porque não atendeu a nenhum dos casos, ele cai nessa situação aqui, default. E a situação default é para caso não tenha um caso do switch. E ele entra aqui e dá o break, certo? Aí vocês dizem, mas é obrigatório? Não é obrigatório, eu posso tirar o meu default aqui. Mas aí, caso aconteça alguma situação da expressão que vocês passaram aqui não ser atendida, que ele não vai executar nada, simplesmente ele vai passar pelo case e terminar, certo? Eu já executei, ele não mostrou nada. Vocês vão dizer, só pode inteiro. Não, como eu mencionei já, pode ser string também. Eu poderia colocar um string aqui e colocar, por exemplo, o nome. Nome não, time. Vou colocar aqui, Palmeiras. E aqui eu vou fazer o seguinte, time. Vamos mudar os cases, eu vou colocar Palmeiras. Não, para ficar mais visível para vocês, Flamengo. Vou botar Palmeiras agora aqui, Palmeiras, Santos. E aí aqui eu vou alterar, vai ser Flamengo, Palmeiras, Santos, só não encontrada. E aí quando eu executo, ele mostra Palmeiras. Como eu disse, ele aceita inteiro, string, long, certo? Ele não aceita double. Se eu criar, por exemplo, uma variável double aqui, deixa eu mostrar para vocês. Double salário 1459,9 e passar para cá. Salário,
ele já dá erro aqui, ó. Se vocês perceberem aqui tá vermelhinho, porque ele não aceita. Aí vocês vão dizer, é porque os cases não tá com valor de double. Não seja por isso, eu altero para vocês perceberem isso. 123.9, 12.3, aqui, 4.9. Perceba, continua dando erro, porque é o que eu falei a vocês, ele não aceita double, float, certo? Então, sim, outra coisa que vocês podem perceber é que um switch case dá para ser alterado para um if else que a gente já apresentou anteriormente, um if else, perdão. Mas assim, dependendo da situação em que você quer utilizar, é mais recomendado utilizar um switch do que um if else. Por exemplo, se tu está fazendo um menu de um aplicativo, é mais ideal utilizar um switch case do que um if else da vida, certo? Então, é isso, pessoal. Queria agradecer a vocês por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Dúvidas? Coloque no comentário, dá aquele like de gostei, divulga para os amigos. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.